Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Portal Gini, de magia, tarô e ocultismo. Sou Lilian Zaira. E venho apresentar a vocês mais um novo quadro do canal, que será Histórias Sobrenaturais. E o nome desse quadro será Histórias para Dias Chuvosos. Então, acompanhem esta história extraordinária sobre um homem que sai para beber nas ruas de São Paulo, nos arredores da Rua Augusta, nos arredores dos inferninhos da Rua Augusta, e coisas estranhas acontecem. Espero que vocês gostem, curtam o canal e se inscrevam. Leandro ainda tenta entender o que se passou naquela noite de sexta-feira, em que ele estava bebendo de bar em bar. Ele estava sozinho em uma rua nada familiar, em becos escuros de um lugar qualquer de São Paulo. Ele estava certo de que ele não voltaria cedo para casa naquela noite. Ele estava pensando a respeito do fim do seu namoro com uma mulher que ele considerava ingrata. A maldição da memória daqueles dias em que eles estiveram juntos afogava tudo em copos que não tinham fim. Ele conversava com um ou outro maldito que se sentava ao seu lado, no balcão de qualquer bodega. Depois ele saía jogando dinheiro de pinga no balcão, acendia um cigarro e continuava a perambular pelas ruas sem destino, dentro da sua saga autoflageladora e perturbada. Mulheres que ele considerava fúteis ou de pouca beleza olhavam para ele e às vezes vinham se encostar. Ele sentia pena, às vezes ele sentia asco ou desejo e lhes pagava alguma bebida, trocando meia dúzia de palavras banais. Depois seguia cambaleante, com os dedos sujos, os olhos vermelhos e secos e a boca amarga, sem sentido e amoral. Dobra uma rua que não pode definir com precisão e que era uma rua apertada, um beco. Ele avista uma porta pequena, vermelha, e para em frente, tentando decifrar do que se tratava o lugar. Escuta um riso perdido e o tilintar de taças que brindavam. Sem muito pensar, mete a mão na maçaneta e adentra o recinto escuro. Tropeça em algo mole que grunhe. Acende o isqueiro. Pôde ver as paredes mofadas do lugar. Ele pensa alto: maldita bodega dos infernos. Mas um bar a mais, um bar a menos, tanto faz, tanto faz. Afundado num lodaçal de arrependimentos e angústias, nem o ar provavelmente pútrido do lugar o afetaria. Ele chega no recinto. Vê um sofá vermelho, um cinzeiro de chão, desses com haste comprida que não existe mais nos dias de hoje. Algumas mesinhas com umas poucas pessoas sentadas, um balcão de fórmica e espelhos, onde um senhor de camisa branca e gravata borboleta o olhava com desprezo. Uma mulher loura, vestida em trajes sumários, solta uma gargalhada que adentra as suas têmporas doloridas.
No canto da sala, ele vê um casal, um homem vestindo um sobretudo, acompanhado de uma senhora idosa sentada em seu colo. Ela usava uma camisola com plumas. Ela cutuca o homem e aponta em sua direção. Ele, que se sentia um intruso naquele inferninho. O senhor franzino do balcão o olha e solta com ar grave. Vivemos tempos difíceis. Entregue-se ao prazer e seja bem-vindo. O que desejas beber? Ele olha aquele rosto cansado, sorri um sorriso amarelo, faz um gesto qualquer e diz um boa noite sem muito entusiasmo. Notou que no lugar tocava Billie Holiday, Blue Moon. Sentou-se no balcão e pediu uma cerveja. A mulher da camisola com plumas se senta ao seu lado. Ela te abandonou, não é mesmo? Acertaste, querida, ele responde. Sim, eu sei. Se me pagar um martini, te digo mais. Não é preciso que me digas nada, mas está pago seu martini, ele responde. Obrigada, cavalheiro, você é um dos bons. Ela pega o seu drink e volta para o colo do homem de sobretudo. O barman franzino entrega a cerveja a ele. E ele percebe em um segundo que as mãos daquele barman eram descarnadas, eram mãos de caveira. E ele lembra-se nitidamente de ter visto os ossos brancos e finos dos dedos em torno da garrafa. O barman, ao perceber a sua apreensão, se vira e passa a lavar copos. Ele começa a pensar que talvez estivesse já começando a alucinar em consequência da embriaguez ou da angústia paralisante que o impedia de perceber as nuances da realidade imediata. Entretanto, em meio ao abismo da incerteza e da confusão, ele decide esvaziar rapidamente aquela garrafa. E nos momentos que se seguiram, ele fica a balbuciar coisas desconexas. Se recorda da loira de trajes sumários acariciando seus cabelos, enquanto lhe oferecia inúmeros drinks. Teve a estranha sensação de começar a ver sangue escorrendo pelas paredes daquele inferninho e indagou sobre o fato ao barman de mãos esqueléticas, que disse que aquilo era um efeito visual da casa. Tentando raciocinar a respeito, começou a sentir um odor nauseabundo. E a dama ao lado dele, ao perceber o seu mal-estar, começa a rir. Ela solta mesmo gargalhadas de arrepiar. Rapidamente, a partir desse instante, ele procura pela porta de saída, se desembaraça de seus braços e parte em direção à rua. Abre a porta da bodega, atravessa o corredor correndo e vomita no asfalto. A cabeça dele começa a girar e ele se senta na esquina. Sonolento, ele apaga por um tempo que não soube precisar. Ele olha no relógio. Marcavam 6 horas da manhã.
Maldito inferninho, balbuciou, sentindo uma alucinante dor de cabeça. Procura pela bodega sinistra e vê uma porta vermelha, mas de um lugar abandonado, completamente deteriorado, lacrado e com os dizeres: aluga-se ou vende-se este imóvel. Ele julga que seu juízo não estava em perfeitas condições, mas que tinha uma quase certeza de não haver encontrado nada lacrado e nem placas de vende-se na noite anterior. Vê um senhor idoso que passa ali com seu cachorro, que para e o olha com curiosidade. Bom dia, meu jovem, lhe interessa o imóvel? Pergunta o senhor idoso. Não, na verdade não, estive ontem aqui no bar, mas parece que está lacrado e colocaram à venda. Acho que você está enganado de bar. O bar que aqui funcionou foi fechado há muitos anos, disse o senhor. Ele para por um instante com um olhar perdido, como se ele se lembrasse de algo agradável, e com a mão no queixo. Parece querer forçar a memória, mergulhando em lembranças antigas. De repente arregala os olhos, como se tivesse se lembrado de algum evento que o tivesse impressionado, e continua. A última coisa que funcionou aqui foi uma pet shop, que também fechou há cerca de 5 anos, talvez mais. Vá para casa, meu jovem, você não parece estar muito em forma. Tenha um bom dia, disse o senhorzinho, franzindo a testa e se afastando dali, enquanto seu cachorro latia como se tivesse visto nele um demônio. Depois disso, ele voltou algumas vezes àquele lugar, sempre à noite, no mesmo horário, e nunca encontra vestígio algum de que ali tivesse existido algum inferninho como aquele daquela noite, daquela sexta-feira